Vamos lá, Sakamoto, você estava ouvindo aí atentamente, já até escrevendo, nem sei se é sobre isso, as declarações do Flávio Bolsonaro. Essas visitas da família foram autorizadas, né, por Alexandre de Moraes. A Michele Bolsonaro foi a primeira a visitá-lo, visitar Bolsonaro no final de semana. Flávio Carlos Bolsonaro tem direito a visitá-lo também. E aí ele sai da... Opa, tá voltando um som aqui para mim. Aí ele sai e diz que o pai dele não está sendo tratado com humanidade. O que eles estão pedindo é isso. Ah, tá sim. Lógico que tá. Tá na carceragem da Polícia Federal. Não tenha dúvida nenhuma. Quem não está sendo tratado com humanidade são milhares de outros presos, outros criminosos como Jair Messias Bolsonaro. Digo criminoso porque ele foi condenado por um crime. Tem gente que não gosta de falar, mas é verdade, é criminoso condenado. Que estão em delegacias, em casas de detenção, em penitenciárias urbanas e rurais pelo país e que estão sofrendo de câncer, de tuberculose, de pneumonia, de sarna, sabe? Você tem relatórios, né? E sim, eu estava escrevendo sobre isso, né? Sobre a questão de saúde. Tem um relatório do CNJ, né? Que aponta que as taxas de suicídio, inclusive entre presos no Brasil, subiram de 15,7 para 25,2 mortes a cada 100 mil presos entre 2016 e 2019. E, né, o CNJ tem relatórios e mais relatórios mostrando a situação dos presos no Brasil. Né? Então, não tenha dúvida nenhuma que você tem um exército de pessoas, né? E eu estou falando de pessoas, inclusive, que não cometeram crimes violentos e que poderiam, sim, ter outras formas de punição, prisão domiciliar e outras coisas, tal qual aquela que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está solicitando. Ele está, digamos, no topo no lugar, hoje, nos lugares, vimos inclusive o quarto em que ele está com acesso a médicos, ele está com acesso à alimentação trazida pela família dele, ele está com acesso a visitas, né? Ele não está tendo nada proibido para ele com relação a isso. Ele está, inclusive, conseguindo se mover dentro da própria unidade para poder receber as visitas, como a gente viu por aquelas imagens, na frente da Polícia Federal via espelho. Via o vidro, né, da Polícia Federal. Ele está conseguindo se mexer lá dentro para receber as visitas, sair da cela, volta para a cela e tudo isso mais. Né? Até uma pergunta que se coloca, e eu acho que é uma pergunta que é bastante digna, se a prisão domiciliar de Bolsonaro, na hora que for obtida, vai ajudar outros criminosos condenados por questões de saúde. Né? É interessante, vamos retomar uma coisa. Anos atrás, o Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, né, ele solicitou um habeas corpus coletivo para todas as gestantes, puérperas, mães de crianças pequenas, para fazer valer um direito que está previsto em lei, de que, nesses casos, mulheres que estão em situação de prisão preventiva podem ficar em casa para cuidar dos filhos ou cuidar da gravidez. Com base em quê? Com base na Adriana Anselmo, então esposa do ex-governador Sérgio Cabral Filho, que foi presa. E aí acabou sendo solta com base num habeas corpus que ela conseguiu por causa do filho. Conseguiu-se esse habeas corpus coletivo, nem todo mundo pôde ser beneficiado, mas pelo menos o negócio saiu. Pula, vai para a pandemia. Na pandemia, muitas pessoas com doenças graves, imunossuprimidas, também poderiam ter sido retiradas das cadeias, que acabaram se tornando câmaras de tortura. O que aconteceu? A Justiça garantiu um habeas corpus para Fabrício Queiroz, ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, envolvido todo naquele escândalo da rachadinha, né? E aí o Queiroz acabou saindo, porque tinha câncer, ele saiu da prisão preventiva, da prisão e foi para domiciliar. Pediu-se um habeas corpus coletivo para todas as pessoas presas nas mesmas condições. Qual foi a resposta da Justiça? Não rola. Então, eu não tenho nenhuma esperança que a prisão domiciliar de Bolsonaro possa servir de base ou possa servir de justificativa para que esse benefício humanitário possa ser concedido a outras pessoas, principalmente pretas e pobres por aí. Né? Vai se justificar que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo, e ele merece um tratamento especial. Eu acho que todo ser humano mereceria um tratamento especial, como aquele que ele está tendo hoje. Né? Eu acho que, se lá na frente ficar comprovado de que ele não tem condições de passar por uma prisão, uma situação de encarceramento, aí a Justiça pode rever. Só que da mesma forma, para terminar, Fabiola, os laudos, eu conversei com muitos médicos nos últimos dias, o pessoal, você tem grupos médicos que estavam analisando os exames médicos que os advogados do Bolsonaro ofereceram, entregaram para a Justiça,
para poder justificar a prisão domiciliar dele. Os laudos dos médicos estão lá, falam, não, ele precisa, mas da prisão domiciliar. Mas os exames médicos, os médicos que analisaram, eu falei com o médico do Sírio-Libanês, do Einstein, da Rede D'Or, sabe o que falaram? Que não. Falaram, o Bolsonaro, esses exames aqui dariam ok para uma pessoa que pode cumprir prisão. Eu não estou querendo dizer com isso que os médicos A vale mais que o médico B. Eu estou só falando que não é aquela coisa absurda como o pessoal está falando, de que não, se ele ficar lá, ele vai ter um problema. O presidente Bolsonaro tem uma saúde mais frágil, ninguém nega isso. Assim como milhões de outros brasileiros também. E milhares de encarcerados, que têm uma saúde ainda mais frágil e não há nem possibilidade de eles saírem. Hoje, ele está numa situação protegida, monitorada, e eu não tenho dúvida nenhuma que acho que o próprio STF é o primeiro a não querer nenhum problema com o Bolsonaro, com a saúde do Bolsonaro. Os fatos são importantes, né, Josias? A gente sempre puxa para esse lado, né? É claro que o filho do Bolsonaro sai emocionado de lá, fala que realmente o pai fez aquilo com a tornozeleira eletrônica porque ele estava em confusão mental diante de tudo que ele está vivendo, e ele teme pela saúde do pai, né? Falou aí das crises de soluço, que isso pode dar uma infecção no pulmão. E aí ele fala, olha, estão colocando em risco a vida do ex-presidente da República. Estão colocando em risco, Josias? Você vê risco para a vida de Bolsonaro? Não, não vejo não. Impressiona muito os cuidados que o Alexandre de Moraes teve no despacho em que ordenou a prisão temporária preventiva do Bolsonaro, né? Ele foi muito cuidadoso em relação a esse aspecto da saúde do Bolsonaro. Determinou à Polícia Federal que assegure assistência médica por 24 horas, anotou no despacho que os médicos, assim como os advogados, também têm acesso irrestrito ao preso. Então, e hoje o Bolsonaro, na carceragem ali, ou na cela da Polícia Federal, ele está mais próximo do setor hospitalar, inclusive do hospital, ele está vizinho agora do hospital, conheço muito bem aquela região, ele costuma ser atendido no DF Star, e a Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso, fica ali a poucos minutos, 5 minutos do hospital, onde o Bolsonaro fez a última cirurgia, onde os médicos dele costumam atender. Então ele está hoje mais próximo do hospital do que estaria se continuasse no seu domicílio prisional, né? Então foi muito cuidadoso o Alexandre de Moraes. Agora, a visita do Flávio Bolsonaro, Fabiola, para além da encenação, e essa encenação vai ser mantida, a visita dele tem uma outra relevância. Há hoje uma disputa ali na família para ver quem vai falar pelo preso, quem vai falar pelo Bolsonaro, se o filho ou se a Michele Bolsonaro, se o Flávio ou se a Michele. E o Flávio está se impondo como uma espécie de porta-voz do pai, porta-voz para difundir esse lero-lero da vitimização e porta-voz também para conduzir a negociação que será intensificada agora para definir qual vai ser o papel da família, qual vai ser o papel do preso na eleição de 2026. Então a visita tem esse sentido político, para além da encenação.